Conexão Alagoinhas hoje está falando, vai falar sobre o ECA Digital. Gente, nós tivemos recentemente mudança legislativa que afeta o Estatuto da Criança e do Adolescente com relação ao ambiente digital, que tem feito muitas vítimas, não só vítimas de golpes, de crimes e etc., mas também na área de saúde mental. As crianças estão cada vez mais viciadas nos algoritmos que são entregues pelas plataformas. Todo o mundo está preocupado com esta situação. Nós aqui em Alagoinhas, que estamos dentro do mundo, viu, gente? A gente precisa entender que não é porque nós estamos numa cidade do interior da Bahia que nós não estamos dentro do mundo. O mesmo problema que é enfrentado pelo mundo, nós enfrentamos aqui em Alagoinhas. Então, hoje eu trouxe para conversar conosco sobre isso o professor e jornalista, meu colega, Tárcio Mota, que é o atual superintendente de participação popular no município de Alagoinhas. Ele é responsável por diversas políticas públicas e consultas, à população a respeito de diversos temas, e este é um deles. Muito obrigada pela sua presença, Tárcio. Estou muito feliz de você estar aqui conosco. Você foi uma das primeiras pessoas que da área cultural, eu conheci quando cheguei de São Paulo. Você estava no SESC ainda, E eu quero falar com você sobre isso, porque isso a gente já tem muita reclamação aqui. As famílias estão reclamando, as mães estão muito sensíveis a esse tema. Como é que a sua secretaria está trabalhando o ECA Digital? Então, Selma, um prazer estar aqui com você, saudar a todos que nos acompanham, parabenizar pela iniciativa. De fato, a nossa cidade carecia de um ambiente tão qualificado para programas televisivos e vocês iniciam essa experiência. Desejo sucesso e vida longa a esse projeto. Como você diz, a gente está tratando de um tema extremamente necessário, porque com o processo de avanço tecnológico houve também o surgimento de novas formas de violência. E a partir do surgimento dessas novas formas de violência que se utilizam das plataformas digitais, das redes sociais, é que há um processo amplo de mobilização social que vai culminar com a criação da lei ECA Digital, que vai versar sobre o cuidado com crianças e adolescentes nesse ambiente digital e que foi sancionada e regulamentada pela Presidência da República na semana passada. Então é uma realidade ainda muito recente, muito nova, mas assim como o ECA, o nosso estatuto maior lá, cuja luta iniciou lá no final dos anos 80 e se consolida na década de 90, o ECA Digital é fruto desse processo de mobilização e do entendimento da sociedade, daqueles que trabalham na perspectiva de que criança e adolescente é prioridade absoluta, que nasce essa experiência do ECA Digital. Na Superintendência de Participação Popular, nós estamos trabalhando, obviamente, o nosso foco é esse diálogo constante com as comunidades. E nós temos buscado, a partir da coordenação da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente do município, que é coordenada por Wanderlon Santana, que é uma pessoa que tem experiência, que atuou durante muito tempo na Pastoral do Menor, como educador social, como coordenador, então tem um conhecimento muito profundo. E lá na superintendência, o nosso diretor de participação popular, Ramon de Carvalho, que é uma pessoa que também tem um histórico, foi conselheiro tutelar, atuou na Pastoral do Menor coordenando o abrigo. Então a gente tem próximo de nós pessoas que têm essa expertise, essa experiência, e é uma temática que a gente pretende trabalhar agora na retomada do processo de plenárias de participação popular. Nós realizamos em 2025 o ciclo do orçamento participativo, quando junto às 14 comunidades e regiões da cidade, nós definimos prioridades para o orçamento desse ano. Então, agora, nesse ciclo, a gente busca também incentivar, esclarecer, porque como é uma legislação nova, então muitas pessoas ainda não sabem como funciona, de que forma pode ser trabalhada, de que forma pode ser acionada. Então a gente tem buscado a coordenação da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente para que possa também fazer conosco esse trabalho de mobilização, de movimentação, para que as pessoas que estão nas diversas regiões possam ter acesso à legislação e entenderem que hoje existe uma lei rígida,
não é, que coíbe qualquer tipo de violência à criança e ao adolescente nesse ambiente digital e que, portanto, ela precisa ser implementada em cada canto dessa cidade. Um pouco antes nós estávamos conversando sobre a decisão lá na Austrália, né, que determinou que o não acesso, né, acabou o acesso de crianças até 16 anos, né, às redes sociais para tentar coibir uma série, principalmente a questão da saúde mental, né, as crianças estavam adoecendo, né, com relação ao uso, né, indiscriminado da rede social. O que no Brasil, né, que nós somos considerados no Brasil uma das populações que mais consome, né, internet, rede social de todas as variedades, né? No Brasil, você acha que essa é uma medida que pode ser adotada diante de tudo isso que a gente está encontrando? Veja, o que eu percebo desse debate é que há um clamor por um processo de controle desse processo. Talvez a proibição total, não sei se isso teria margem, mas poderia ser um caminho, né? Porque eu entendo que as redes sociais, as inovações tecnológicas, elas surgem como numa perspectiva, inclusive, de promover, né? De promover ações positivas. Inclusão, inclusive. Né? Então, o acesso à tecnologia é algo fundamental e a gente precisa, de fato. Mas eu acho que o caminho da regulamentação do ECA Digital, que ele vai regulamentar, ele vai de alguma forma proibir, impor sanções, eu acho que já é um caminho para que a gente possa chegar a um meio termo, digamos. Talvez a proibição total não seja o caminho, obviamente que, porque existem também, do ponto de vista da tecnologia, ferramentas e mecanismos que são positivos, né? Podem ser utilizados. Hoje existem plataformas educacionais, inclusive, que têm possibilitado um maior acesso a informações, a formação. Então, eu acho que a gente precisa encontrar esse meio termo e o ECA Digital, ele direciona, inclusive se você agora acessa qualquer plataforma para enviar um e-mail, ao anexar qualquer arquivo, automaticamente tem aparecido lá uma mensagem de atenção. Atenção, esse documento não fere, né, a legislação do que tange a violência de criança e adolescente. Então eu acho que esse regramento, de alguma forma, ele vai impedindo que isso aconteça. Então talvez a proibição total não seja o caminho, mas de fato a regulamentação para que você possa ter o acesso, mas o acesso com regra, né? E obviamente as plataformas agora elas têm a obrigação, né, de imediatamente retirar qualquer tipo de conteúdo que implique violência, que estimule violência. Então eu acho que é um caminho e uma legislação extremamente avançada, né? O Brasil avançou bastante com o ECA, primeiro, né, que trata da proteção como um todo da criança e do adolescente, e agora com a modalidade digital, né, essa proteção nesse ambiente digital também avança nessa perspectiva de poder tratar e impedir que violências sejam cometidas contra crianças e adolescentes. Tá, nós estamos então assim, no momento de implantação, como nós dissemos mesmo agora no início, é recente, né? O ECA Digital é recente, ele traz uma série de regras que precisam ser implementadas, aplicadas e fiscalizadas, e aí nós caímos naquela grande questão que envolve qualquer atividade que chega no Brasil como novidade, como coisa para ser disseminado. A questão da fiscalização, né? Como fazer isso? Porque o Brasil historicamente não consegue fazer isso em diversas áreas, né? Ele vai muito bem até um determinado ponto e depois acaba se perdendo, não se consegue controlar nada, e só quando há o resultado negativo é que a gente tem a resposta do Estado. No ECA Digital, você acha que isso vai permanecer nessa linha? Nós vamos ter esse problema também de fiscalização? Veja, por se tratar de uma temática que tem ganhado muita repercussão e tem, de alguma forma, acabou chegando para muitas pessoas em diversos lugares, toda vez que a gente tem qualquer temática que acaba gerando uma repercussão
isso também, de alguma forma, acaba resultando num processo também de combate a esse processo. A gente tem, obviamente, o sistema de proteção, a rede de proteção à criança e ao adolescente, o Conselho Tutelar, que é esse órgão que atua também na garantia desses direitos, outros órgãos também que têm poder de fiscalização, mas também de acompanhamento. Eu entendo que pelo clamor que há da sociedade e pela como é que eu posso dizer, por ser um tema tão delicado, né, e que, assim, estamos tratando de criança e adolescente, de crimes de internet que envolvem crianças e adolescentes, violências que são praticadas a crianças e adolescentes no ambiente da internet, eu acredito que, assim, há um apelo da sociedade. E se os órgãos fiscalizadores, os órgãos de controle efetivamente não atuarem no sentido de poderem agir da forma que possam repreender, né, que possam punir, né, as empresas, as redes, as plataformas que permitirem qualquer tipo de violência, eu acho que haverá um grande clamor da sociedade. Então, o ECA Digital já é um clamor desse movimento social que é muito forte, e eu acho que agora essa fiscalização ela vai se dar porque há também essa pressão por parte da sociedade, tendo em vista tantos casos, tristes casos que a gente tem assistido, muito perto da gente, inclusive, de pessoas, né, que são violentadas, de jovens, de adolescentes e crianças que têm cometido suicídio, que têm, né, desenvolvido uma série de doenças psíquicas em virtude, inclusive, de um uso exacerbado desse ambiente digital. Então, eu acho que haverá, sim, esse controle. A possibilidade de uma fiscalização maior. Agora me diga uma coisa, no âmbito da secretaria, lembrando como foi feito as audiências no que diz respeito ao orçamento participativo, né? Você pretende adotar o mesmo modelo para a apresentação do ECA Digital nessas 14 comunidades? Essas 14 comunidades, como é que elas vão ser contatadas? Serão famílias? Vocês vão atuar em escolas, né? Porque o nosso público está lá nas escolas. Como é que você pretende aplicar isso? Então, as plenárias regionais de participação popular, elas são espaços que movimentam pessoas, né, das diversas comunidades. São 14 regiões, 9 na zona urbana, 5 na zona rural. Então, a cada ano, a gente, para além da definição das prioridades para o orçamento público, a gente traz essas questões que estão relacionadas ao dia a dia da sociedade. Então a gente pretende fazer esse processo de movimentação, de mobilização, de fazer com que as pessoas conheçam a legislação, que se apropriem da legislação, de modo que possam, inclusive, denunciar possíveis violências, possíveis abusos nas suas regiões. Mas, além disso, neste ano de 2026, nós estamos implementando, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o OPzinho, que é uma versão do orçamento participativo para ser aplicada nas escolas da rede municipal. Então a gente já está com o projeto finalizado, estamos em diálogo com a secretaria, com o processo de coordenação, com a coordenação pedagógica da secretaria, para que a gente possa iniciar esse processo no segundo semestre desse ano. Então também nas escolas esse modelo será replicado e a gente vai ter a possibilidade de estar dialogando com esses adolescentes, com essas crianças, para que eles possam compreender a importância da educação cidadã e a importância também de entenderem os direitos que eles têm. E um dos direitos que eles têm é o direito à vida plena, direito à dignidade de viver, né? E o ECA Digital, ele chega no momento para poder, de fato, assegurar ainda mais, fortalecer essa rede de proteção que, infelizmente, em que pese todos os avanços que nós temos aí nos últimos anos. Alagoinhas, por exemplo, hoje tem dois conselhos tutelares, então isso é um avanço significativo para uma cidade de 200 mil habitantes quase, mas ainda assim a gente sabe das diversas violências que ocorrem, muitas vezes inclusive no ambiente familiar, né? Pais, tios, pessoas próximas que acabam cometendo esses tipos de violências. Portanto, é importante que a gente dialogue com as famílias, mas também com as crianças, com os adolescentes, obviamente de uma forma didática, de uma forma, né, que eles possam acessar a informação, mas entenderem que eles têm direitos e que esses direitos precisam ser resguardados e precisam ser respeitados.
As práticas também, porque o adolescente ele é muito ligado a essa coisa da prática, né? Quer dizer, se você fizer dinâmicas, né? Trabalhar um outro tipo de linguagem para esse tipo de público, né? Talvez ele seja melhor, né? Melhor atendido. Agora, no âmbito do trabalho que vocês desenvolvem, vocês já receberam algumas demandas nessa área digital? Não apenas criminais, mas de mães preocupadas, né, com relação a esse excesso de tela? Então, a gente está em contato o tempo todo com a população. Obviamente, a natureza do nosso trabalho, ela é uma natureza plural, né? Então nós somos a porta de entrada do poder público do ponto de vista desse contato direto com a comunidade. Então, inevitavelmente, a gente recebe informações, não é? Em diálogos a gente percebe situações. Como nós não temos o poder de intervenção, esse poder é do sistema de proteção, a gente geralmente, quando recebe qualquer denúncia ou qualquer informação, qualquer demanda, a gente articula junto à rede de proteção. Como eu disse, felizmente nós temos na nossa equipe, inclusive, uma pessoa que conhece muito da rede de proteção, que é o Ramon. Então ele também cumpre esse papel de nos auxiliar e a gente encaminha para que o Conselho Tutelar, né, a Defensoria Pública, o Ministério Público, se for o caso, possam atuar de forma a inibir qualquer tipo de violência que possa acometer as comunidades. Então a gente é um espaço onde a gente recebe demandas das mais diversas, desde a demanda relacionada a um problema na unidade de saúde ou na escola, até demandas mais de cunho pessoal, né? Pessoas que chegam, né, às vezes... E assim, por ser um espaço de escuta, muitas pessoas às vezes chegam e desabafam, querem conversar, né, sobre as suas vidas, e a gente acaba cumprindo esse papel, né? Eu acho que a nossa sociedade, ela é uma sociedade em que as pessoas estão muito carentes de se sentirem ouvidas, de encontrar esses espaços de escuta. E o poder público também precisa ser esse espaço de escuta. E a gente está lá para não ouvir apenas do ponto de vista das demandas relacionadas ao abastecimento de água, ao problema da drenagem, ao problema da pavimentação, mas também acabam chegando demandas pessoais. E a gente, obviamente, o município também dispõe do seu sistema de proteção. Então nós temos os CRAs, nós temos o CREAS, né? Temos instituições que cuidam desse atendimento também de pessoas, mas a gente acaba também recebendo, filtrando, e a partir dessa escuta que a gente faz, a gente vai encaminhando, demandando aonde de fato a demanda pode ser tratada de uma forma mais qualificada. Bom, eu tenho visto também, tenho percebido muita movimentação de associações, né? Principalmente vinculadas às escolas, às ações de mães e tal, aqui em Alagoinhas. Nós temos uma participação das associações de uma forma efetiva mesmo? Elas vão até o poder público? Você fala das associações de moradores? Isso, de moradores. Essas associações, elas realmente estão funcionando como um aparato social para obrigar ou para mostrar, né, as áreas sensibilizadas que precisam ser vistas pelo poder público? O associativismo em Alagoinhas, ele é ainda muito forte, né? É óbvio que temos em algumas regiões, em alguns bairros, associações que acabaram se desarticulando, mas na grande maioria dos bairros a gente tem uma presença muito forte das associações de moradores, e eu acho que elas cumprem um papel assim extraordinário, porque elas são verdadeiras fiscais do poder público, no sentido de indicar aonde estão os problemas, no sentido de apontar aonde existem necessidades, e é um serviço que é voluntário. Então, presidentes, dirigentes de associações acabam sendo voluntários nesse trabalho e ajudam muito o poder público. Porque quem sabe, de fato, qual o problema que existe no Barreiro é quem vive lá, é quem mora lá. Quem sabe quais são as dores lá do distrito de Boa União é quem vive na região de Boa União. Então, essas pessoas, elas são muito importantes
para todo esse processo de escuta. É por isso que a gente valoriza muito a participação, eles são muito presentes, a gente tem um diálogo muito próximo, né? A gente busca estar presente também nas reuniões que eles realizam, né? E nas atividades. Tanto é que nós temos um fórum de delegados do orçamento participativo, são 56 delegados, né? Que representam essas 14 regiões, são 4 delegados por região, 2 titulares e 2 suplentes. Muitos deles são ou presidentes ou dirigentes, né? Membros das diretorias das associações, e são essas pessoas mesmo de referência e que acabam cuidando de tudo nessas regiões. E eu tenho assim, experiências muito impressionantes de quando a gente chega na casa de um dirigente desses e a gente percebe o acolhimento que se tem para a comunidade. Então, são eles que resolvem questões que vão desde o buraco que surgiu na rua até demandas de violências que são praticadas domésticas, contra mulheres, contra famílias, crianças e adolescentes. Eles acabam sendo esses pontos de referência, né? Esses pontos focais, onde a gente pode encontrar informações e onde a gente pode, de fato, saber o que está acontecendo em cada uma das regiões da nossa cidade. Uma das maiores reclamações, assim, que as secretarias, que a maioria, né, do poder público tem, por intermédio das suas secretarias, é que o povo reclama muito para fora e não para dentro, tipo, não se aproxima da administração pública, vai ou para a imprensa, ou para as rádios, ou entre vizinhos e conversa, tá, e não vão buscar na administração pública respostas para aquelas situações. E a gente que faz parte da sociedade, a gente sabe que em certa medida eles também têm razão, porque o Brasil ainda enfrenta uma questão burocrática, né? Uma burocracia imensa que a gente tem que superar para conseguir chegar. Qual é o canal que essa população tem de forma efetiva para falar com a Secretaria de Participação Popular? Então, esse fenômeno em Alagoinhas é um fenômeno que tem uma explicação, que tem uma causa. Eu acho que durante muito tempo as ferramentas de participação popular e os canais diretos de interlocução com a comunidade, eles foram de alguma forma descontinuados, né? Então, quando você não tem a presença do poder público nas comunidades, fazendo a escuta, ouvindo proposições, as pessoas vão reverberar seus reclames nas emissoras de rádio, né, nas redes sociais, nos blogs. Então, eu acho que isso é muito fruto dessa ausência de interação, de interlocução por parte do poder público com a sociedade. Nesta gestão, o prefeito, no início da gestão, aliás, antes da gestão, na pré-campanha, ele modificou a forma de construir, por exemplo, o seu plano de governo. Ele fez um programa de governo participativo, então circulou a cidade, inclusive essas 14 regiões, e ouviu das pessoas quais eram as prioridades, o que é que elas tinham de dificuldade, quais eram os problemas, para a partir daí ele construir o seu programa de governo. E como fruto desse compromisso, criou a Superintendência de Participação Popular, que é hoje esse espaço, né, de planejamento, de construção, de interlocução com a sociedade. Nós temos um outro canal que a sociedade pode acessar, que é a ouvidoria municipal, né, que funciona por meio do site da prefeitura. Então você tem um canal específico, também contato de WhatsApp, onde você pode levar reclames, e nós, na Superintendência de Participação Popular, também acabamos recebendo muitos desses reclames, muitas dessas informações. Então, as formas mais acessíveis, hoje as redes sociais estão aí para também as novas tecnologias, né, para facilitar. Então a gente recebe também por meio das redes sociais, e nós estamos agora, Selma, num processo de construção de um termo de cooperação técnica com a Secretaria Nacional de Participação Social, que é um órgão vinculado à Secretaria-Geral da Presidência da República. E por meio desse termo de cooperação, nós teremos um aplicativo, já existe, o aplicativo é Brasil Participativo, onde você pode acessar as diversas experiências de controle social em nível nacional. Então a gente vai replicar essa experiência localmente. Então a gente está
finalizando o plano de trabalho e acredito que ainda no mês de abril a gente faça a assinatura desse termo de cooperação e a gente vai ter aí um canal específico, um aplicativo específico para a gente poder tratar de todas as demandas relacionadas à questão da participação e do controle social aqui na nossa cidade. Mas a gente está lá, a superintendência funciona no prédio da prefeitura municipal, o prédio principal, né, ali na Praça Graciliano de Freitas, mas também por meio das redes sociais. A gente tem um canal do WhatsApp que a gente pode também estar disponibilizando e também temos um canal lá junto ao site institucional da prefeitura que pode ser acessado, onde vocês podem também estar levando, né, enfim, reclames, sugestões, tudo aquilo que há de demanda da sociedade. Tá. E agora me diga uma coisa, já caminhando aqui para o final, retomando um pouquinho a questão do ECA, existe já um cronograma, principalmente para orientar famílias com relação aos riscos psicossociais da rede, porque a gente sabe que isso está impactando na rede de saúde, não é só a questão familiar, né? As brigas internas que a gente está tendo muito em família. A gente está tendo também um risco psicossocial muito grande, com as crianças precisando ser internadas, com as crianças precisando ter um apoio muito especial. Existe dentro desse cronograma que vocês vão disparar agora essa preocupação de levar para as regiões? A gente inicia esse ciclo de debates e de plenárias no dia 27 de abril. Então, a partir do dia 27 de abril, até meados do mês de junho, nós estaremos aí, semanalmente a gente realiza cerca de 3 plenárias, né, a cada semana, e aí a gente vai percorrer essas regiões, né? Ainda não temos assim o cronograma dos locais específicos, né? Sim. Onde acontecerão, mas já temos as regiões. A primeira região, inclusive, vai ser a região da Rua do Catu, vai acontecer no dia 27 de abril. Estamos definindo o local onde vai acontecer, mas a gente já está com esse cronograma pronto, então, tão logo ele esteja definido com o local exato onde vai acontecer cada uma das plenárias e horário, a gente vai divulgar de forma ampla. Além da divulgação por meio das redes sociais, a gente põe carro de som nas comunidades, porque é uma coisa que funciona muito aqui em Alagoinhas, as pessoas têm esse costume, né, de ouvirem, né? Então a gente disponibiliza, a gente põe carro de som para circular na região, a gente põe faixas, a gente faz um trabalho, e além do corpo a corpo, que é feito pelas coordenações que nós temos dentro da superintendência e pelos delegados, que são esses multiplicadores lá em cada uma das regiões. Maravilha. Então, Tarso, agora eu vou pedir para você falar com os nossos telespectadores e falar o que eles podem esperar, né, da sua pasta aí de Alagoinhas com relação ao ECA Digital. Como é que as nossas crianças e adolescentes aqui de Alagoinhas vão ser tratados com relação a isso? Então, criança e adolescente é prioridade absoluta. O Estatuto da Criança e do Adolescente já diz isso. E agora, com o ECA Digital, que tem esse olhar para esse ambiente virtual, a gente reafirma esse compromisso. É uma legislação que é fruto da luta social e eu, particularmente, tenho me movimentado ao longo dos anos na defesa de crianças e adolescentes, muito próximo da Pastoral do Menor, da PAI, da Pestalozzi, que são algumas organizações da sociedade civil que atuam no cuidado de crianças e adolescentes, e agora a gente está no poder público, na função, né, de ocupar esses espaços, e vamos, por meio da Superintendência de Participação Popular, em diálogo e em parceria com a Rede de Proteção à Criança e Adolescente, fazer com que o ECA Digital seja uma realidade na nossa cidade e que as crianças de Alagoinhas sejam protegidas, tenham os seus direitos assegurados e garantidos como prevê a Constituição. E agora nós vamos receber, ainda no tema ECA Digital, que esse tema, gente, vai render muita coisa ainda pela frente. E eu trouxe aqui Cristimari Mendes da Silva, educadora, pós-graduada em gestão de pessoas e é do Conselho Tutelar de Alagoinhas, colegiado 1, gente. Olha, é assim, hoje as nomenclaturas são várias, viu? Até a gente se acostumar. Mas a verdade é que o nosso Conselho Tutelar aqui de Alagoinhas, ele é muito atuante. E quando o Cris entrou, nós estávamos conversando sobre qual é esse cenário do Conselho Tutelar aqui em Alagoinhas. E ela vai nos dizer qual é a participação e como é que nós estamos dentro deste cenário.
Muito obrigado pela sua presença, Cris. Eu sei que você teve que remarcar a sua agenda, que é uma loucura. Eu sei disso, mas graças a Deus você resolveu nos prestigiar aqui estando para falar sobre um assunto tão importante. Como é que Alagoinhas está nesse cenário de criança e adolescente? Alagoinhas, ela é vanguardista, né? No que se trata na criação da política de proteção da criança e do adolescente a nível nacional. Deu uma grande contribuição junto com as instituições, com a Pastoral do Menor, com o Padre Fred, né? As primeiras folhas foram criadas aqui também no nosso município. Somos o 5º Conselho Tutelar do Brasil, segundo do Estado da Bahia. Sempre que eu estou em espaços de diálogos, eu faço questão de dar ênfase. Por muitos anos fomos referência na criação de outros conselhos e capacitação também. Então a gente não pode perder de vista essa história. Nós enfrentamos diversos desafios, né? Porque quando se trata da política da criança e do adolescente, ainda não tem a devida visibilidade, ainda não tem a devida estruturação, como em toda a rede, né? Mas assim, o nosso cenário atual, nós temos 2 colegiados, né, trabalhando com 5 pessoas. São 10 conselheiros para atender a zona urbana e a zona rural. Não é fácil, porque é um órgão de defesa que atua no tripé do Sistema de Garantia de Direito, zela pelo cumprimento dos direitos de criança e adolescente, fundamentado no marco legal, que é a Lei 8.069/90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. São 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, 32 anos do Conselho Tutelar de Alagoinhas. Esse ano faz 36 e fazemos 33 anos de Conselho Tutelar. Então, assim, é uma história, apesar de árdua, mas é linda, porque é uma missão, né? Quem vem sabe que quando adentra, sabe que a realidade é extremamente outra. Então, você não está ali, eu estou no conselho porque aqui é o meu trabalho. Não, você tem o trabalho que você faz, a atividade que você desenvolve ali, a perspectiva maior é cumprir a missão. Os nossos desafios é porque a gente não tem uma rede de proteção funcionando 24 horas. Quem é que funciona? Conselho Tutelar, na plantão, até às 18, posterior às 18 sobre aviso. Finais de semana também são sobre aviso. Trabalhamos em parceria com a rede, né, essa rede de proteção, os equipamentos de serviços socioassistenciais, os CRAs, os CREAS, os CRAs na perspectiva de prevenção, fortalecimento de vínculos, o CREAS quando se já existe a violação. Nós trabalhamos também com a saúde, hoje com a policlínica, ambulatório de saúde mental, que é fundamental lá na frente quando estivermos dialogando sobre as consequências do excesso do uso de telas, né, de fundamental a atuação da saúde, principalmente a saúde mental, né? E o nosso cenário hoje é, de fato, fortalecer esse sistema de garantia de direitos com o trabalho também do Conselho Tutelar, mas a gente repensar também a política de proteção, essa política de atendimento e, de fato, que possamos trabalhar na perspectiva de criança e adolescente como prioridade absoluta e na condição peculiar, que está em condição peculiar de desenvolvimento. Então, e agora, o ECA, a gente pode considerar que é uma legislação recente, né? Foi assinada agora recentemente, essa discussão vem desde setembro, né? Do ano passado. Desde setembro do ano passado, e agora culminou na edição da lei. E ela chega agora. Então, a minha pergunta é, se ela já chega num ambiente contaminado, né? É um ambiente extremamente nocivo para crianças e adolescentes, e ela chega com a mesma parapasso do que está acontecendo, ou ainda faltam coisas a serem implementadas nessa lei que foi editada agora, né? Exatamente, a gente está em fase de implementação. A gente está na fase de esperançar, porque é um marco normativo muito importante. É você transpor o que é o ECA, né? Ele dispõe sobre a política de proteção integral de criança e adolescente. Transpor isso para um ambiente digital é de fundamental importância, né? Felizmente, a gente teve um influenciador que trouxe isso à tona através do Felca, né? Felca,
do material que ele denunciou de adultização, crimes contra a dignidade sexual, mas é de suma importância para nós que trabalhamos no Sistema de Garantia de Direito, que estamos lidando nessa linha de frente, vai ser um divisor de águas. Lógico que nós também, o Sistema de Garantia todo tem que se adaptar, né, às empresas, principalmente, porque se é como eu digo, a responsabilidade é compartilhada, né? A gente tem a Constituição que diz que é dever da família, da sociedade, do Estado, e a gente, dentro desse tripé de responsabilidade compartilhada, entra um outro ente federativo, que é justamente as plataformas. Agora elas são obrigadas, né? Existe um mecanismo legal que diz que exige que você se adeque dentro dessa perspectiva. Agora o conteúdo ele precisa ser protegido, esses dados de criança e adolescente. É removido qualquer conteúdo que traga um conteúdo de violação, de exploração sexual, de assédio, de adultização dentro das plataformas digitais. Então, vamos lá, as questões mesmo das bets, né? Esses cassinos, esses jogos com contrapartida financeira, que vicia, que causa dependência. A gente está falando de uma sociedade que a gente tem uma margem de uma população que está em extrema vulnerabilidade. Como é que você fica ainda impulsionando isso? Então, é repensar todo esse cenário, né? Principalmente de não só se autodeclarar, mas conferir a idade das crianças e adolescentes, né? E abaixo de 18 anos, remover qualquer conteúdo impróprio. Isso é importante. Essas grandes empresas tecnológicas hoje, elas podem pagar multas milionárias. Então, o que é que a internet faz? Ela quer impulsionar o ganho de dinheiro, é lucro, né? Obviamente, você começar a trabalhar na perspectiva de pensar a proteção integral de criança e adolescente no ambiente digital, vai confrontar algo que era o quê? Infinito. Você pega uma criança, ela tem a rolagem infinita. Hoje, precisa se tratar esse conteúdo e direcionar para esse público, para essa criança e adolescente dentro da faixa etária dela. Hoje, a responsabilidade parental, ela vem exigir isso mais forte dos pais. Mas o que me inquieta é algumas situações que a gente tem pais que também não sabem manusear, né? E que os próprios filhos que fazem isso, né? E aí a gente adentra a questão da educação familiar, que é a primeira educação, dessas pessoas terem acesso a essas informações e que é uma responsabilidade deles também em casa fazer isso, dentro dessa perspectiva educacional, que também é desafiador porque esses pais são pessoas que trabalham o dia todo, né? Mas é de suma importância essa responsabilidade parental. Inclusive, um pouco antes nós estivemos conversando, né, com o secretário Tárcio Mota justamente sobre isso, quer dizer, como é que essas famílias, essa população vai ser cientificada disso, vai ser acompanhada em termos de informação disso, porque isso é importante para que elas saibam. É difícil? Sim, é difícil. Essa questão do trabalho também, que nós estamos enfrentando aí, também é difícil, mas não é por isso que nós vamos, porque senão vai ser uma letra morta, né? Verdade. Se nós não fizermos uma divulgação adequada, esta lei será letra morta, né? Tanto é que até hoje a gente luta com o ECA, né? Para cumprir, ele já tem 35 anos. Essa é a importância do ECA digital, né? Porque ele verticaliza, a proteção, né, da criança e adolescente no ambiente digital, responsabilizando principalmente essas plataformas, né? Para que eles criem mecanismos de prevenção da proteção da criança e adolescente naquele ambiente. O que antes era aberto, o que a gente escutava muito, a internet é terra sem lei, ela passa, quando se trata agora de criança e adolescente, você precisa se adequar àquilo. Normatizar. Então, ele é de suma importância, a gente não vai descaracterizar isso nunca, a gente vai, na verdade, o que nós precisamos, na verdade, é fortalecer e acreditar. Eu sou do esperançar. Exatamente. Obviamente, mas que a gente precisa colocar em prática em todas as esferas, as ações intersetoriais, fazer um trabalho de prevenção. O próprio ECA, no artigo 70, diz que é dever de todo prevenir a ocorrência de violações de direitos de criança e adolescente.
transpor isso para o ambiente digital, mas ainda precisamos trabalhar o ECA e, em contrapartida, vamos trabalhar também o ECA digital. Precisamos também de capacitações continuadas. Nós estamos nessa fase de construção também, o próprio Conselho Tutelar, né? É desafiador também lidar, e nós já temos essa realidade, porque o Disque 100, por exemplo, que é o canal da Ouvidoria dos Direitos Humanos, né? Ele recebe essa demanda. E eu buscando informações, em 2023, 53% das demandas que tinha registrado fazia referência à violação de direito com crianças e adolescentes. Nós recebemos essas violações de direitos também dentro do ambiente digital. E muitas das vezes se inicia lá. Se inicia lá até gerar essa parte do físico. Do físico, até chegando. Isso. E o que me chama a atenção também é que hoje, graças a Deus, a gente agradece isso, os pais estão mais atentos, os pais estão monitorando. Eu posso lhe dizer que eu tenho diversas demandas que chegaram e que os pais trouxeram, que os pais descobriram, através do monitoramento, né? Conseguiu pela rede social do filho pegar a situação e ali ele vai buscando, e isso da materialidade nos ajuda, porque quando existe suposto crime tem que ter abertura de procedimento lá na delegacia, que é uma parceria que nós temos com a Territorial, com a DEAN. E aí, depois disso, que a gente pega os protocolos, né, o registro desse boletim de ocorrência, se for situações que demandam, obviamente, de exame pericial, a gente pega esse protocolo e dá notícia de fato ao Ministério Público e encaminha essa situação para a rede, porque o Conselho Tutelar ele atua administrativamente quanto requisitor de serviço público. Mas nós precisamos da rede de proteção funcionando. Funcionando também. Agora, pegando um gancho nisso que você está dizendo, vamos trazer aqui para Alagoinhas. Me conta os casos. Quais são os casos que mais acontecem aqui na cidade que estão dentro dessa questão que vai ser abordada pelo ECA Digital? Dentro da perspectiva da violação de direitos do ambiente digital, a gente tem os crimes contra a dignidade sexual, estupro de vulnerável, importunação sexual, exposição de imagem, temos diversos, até o perfil pedofilia. Isso não é algo que surge agora, porque temos o ECA Digital, não. Essa tipificação de violação de direitos já existia, a visibilidade agora está maior, porque, como eu disse, a gente teve um influenciador que assertivamente colocou isso à tona. Colocou o dedo na ferida, Colocou o dedo na ferida e diz assim, ó, cadê vocês? Cadê essa fiscalização? A gente já tem um ECA, a gente já tem uma lei, né, que traz a perspectiva de proteção integral, que derruba o antigo Código de Menores, que era a situação irregular, onde criança e adolescente era objeto do Estado, e vem dizer, ó, criança e adolescente é sujeito de direito e prioridade absoluta, está em condição peculiar de desenvolvimento e ele precisa ter os seus direitos fundamentais assegurados. O primeiro direito é o direito à vida e à saúde. Se a gente não tem uma criança viva e com saúde, a gente não pode assegurar os demais direitos. Direito à convivência familiar e comunitária, direito à profissionalização, à dignidade, ao respeito. Então, a gente precisa, na verdade, trabalhar dentro dessa perspectiva que a gente precisa de um sistema de garantia com todos os seus eixos funcionando, melhorando, se capacitando, compreendendo os fluxos de atendimento em cada situação específica, para que cada um possa fazer seu trabalho conjuntamente. Hoje, graças a Deus, dentro do cenário de Alagoinhas, a gente trabalha muito bem com as delegacias e com os equipamentos. A gente tem um diálogo, a gente faz estudo de caso no conselho e a gente vai lá, o delegado liga, a delegada liga, ó, vocês têm relatório aí, eu escuto o atendimento da criança e do adolescente, eu preciso fazer a juntada disso, e como a gente encaminha para o Ministério Público, entra o Ministério Público enquanto órgão fiscalizador da lei para acompanhar esse fluxo todo e tomar as providências também cabíveis. E isso é importante, né? Porque a porta de entrada, o Conselho é uma porta de entrada, mas a gente demanda, assim como outros órgãos também são, a gente demanda desse trabalho em rede. A gente precisa falar de educação midiática, né, das informações sendo passada com ética, com responsabilidade, de como é tratada essa informação para poder vir para o público. A gente precisa falar da educação digital,
né? Transpor isso para as escolas, mas a gente precisa trabalhar o ECA também nas escolas, para trabalhar também o ECA digital. Não é porque agora está nesse, vamos dizer, alvoroço, graças a Deus, né? Dando essa ênfase da proteção integral dentro do ambiente digital, nós precisamos desenvolver, né? Planejar e executar atividades preventivas em todos os ambientes, como Tassi estava aqui na estante, né? E ele colocou a importância. E antes dele, inclusive, nós conversamos com o juiz, né? A respeito justamente disso, quer dizer, a questão da educação, de você buscar lá na base, lá na raiz, né? O doutor Luciano falou muito bem sobre isso. Não adianta a gente agora só ver o resultado. Nós temos que ir lá atrás, Sim. buscar. Então essa discussão também do ECA tem que ser feita nas escolas. Tem. De uma forma muito presente, muito profunda. Intersetoriais, com diversos atores sociais, nós precisamos, né, se unir na perspectiva que ninguém caminha sozinho. Né? E o Conselho Tutelar, a gente, né, ainda tem uma visão muito distorcida do Conselho. Alguns acham que é órgão de repressão, outros ainda compreendem o Conselho ainda no antigo Código de Menores, ou algumas situações isoladas e assim, rótulos. Mas o Conselho Tutelar, a gente trabalha muito, é árduo, né? São pessoas que acabam se esgotando mentalmente falando, porque a gente trabalha 24 horas, a gente faz um trabalho administrativo, a gente faz um trabalho de prevenção. Nós estamos nos espaços de diálogos, nós estamos nas escolas, nas associações, a gente está nos bairros, principalmente quando são convidados. A gente já vinha fazendo esse trabalho antes, desde 2022, a perspectiva da prevenção. Pessoas que estiveram nessa linha de frente, como Ana Gleise, Ramon, lá de trás, a gente já vinha, e isso foi planejado de uma forma, né, a perspectiva do Conselho Tutelar nas escolas, na perspectiva de se trabalhar desenvolvimento humano e comunitário e a prevenção de violações de direitos, fortalecendo a função protetiva da família, porque isso, gente, é lei. A gente não está falando de algo fora da caixinha, não, nem fazer aquilo que não está dentro da nossa atribuição, mas não é fácil. Você é um órgão também de acolhimento, em que sentido? O atendimento de pessoas que estão em situação de sofrimento. Pegar essas pessoas, atender elas, encaminhar, muitas das vezes o conselho vai junto, porque aquela família está em situação tão extrema de vulnerabilidade que ela tem até medo de ir, ou está tão fragilizada que chegar até aquele órgão na delegacia e tudo, ela se sente impactada. Então, o conselho faz todo esse trabalho, dá todo esse suporte. Quando a gente vê, a gente já adentrou a noite. Quantas vezes e quantas folgas eu trabalhei, quantas vezes os meus colegas também me chamaram a atenção, Cris, e quantas vezes eles estiveram nesse mesmo cenário e estão. São 10 pessoas que estão, mais o suplente exercício, que estão nesse cenário. Então, não é fácil, e a gente agora precisa compreender que a gente precisa fortalecer a rede de proteção. A política de proteção da criança e do adolescente do município de Alagoinhas precisa ser fortalecido. E aí, não é porque você não vai convergir com ninguém, nem estar junto, mas a gente precisa de críticas construtivas. A gente não, de políticas públicas efetivas, estruturantes, não dá para pensarmos em você zelar pelo cumprimento de direito de criança e adolescente e assegurar a perspectiva da proteção integral que está ali na lei, fazendo mídias vazias ou utilizando do sofrimento à lei ou de situações de violações de direitos. A gente precisa, na verdade, criar uma linha de trabalho preventivo, de base, para evitar, intersetorial, né? Para evitar. Exatamente. Porque senão nós vamos estar enxugando gelo. Quando chega as situações já não é mais supostas, já está em situação de violação. E essa questão da implementação e do fortalecimento também foi trazida pela Renata Fortaleza, inclusive no nosso programa
da segunda-feira, da quarta-feira, também foi trazido desta forma. Porque assim, quando a gente fala em políticas públicas, fortalecimento de políticas públicas, que são para vários segmentos, não só para criança e adolescente, política pública para a saúde, política pública para a área de desenvolvimento social, para as mulheres, vítimas de violência. E aí a própria Renata, e aí eu vou retomar com você também, porque você também faz parte da, né, enquanto instituição da rede. Sim. Renata colocou muito bem aqui que há necessidade de fortalecimento, porque os números estão aumentando. Total. Do ano passado para cá. Então, agora nós estamos somando crianças e adolescentes no ambiente digital. Mas antes disso, elas também já estavam sofrendo. Quer dizer, nós temos uma luta imensa e árdua. Imensa. E na qual nós não podemos deixar de falar. E precisando de mais gente para trabalhar, né? Sim. Precisando. Se você falou que o conselho tem quantas pessoas atuando? 10. E um suplente em exercício, que é Simone Lima, trabalha muito bem também. Ela, quando sai de férias, ela entra. Nós temos demandas e quantitativo para mais um Conselho Tutelar de Alagoinhas. De janeiro de 2024 até dezembro de 2025, nós atendemos 4.000, quase 5.000 casos. E o Conselho Tutelar do Centro, ele tem uma demanda maior, porque é o Conselho Central, que é esse daqui do centro da cidade, próximo à antiga delegacia. O outro também tem demanda, mas a gente tem esses números, né? Até trouxe, tá ali, são quase 5.000 atendimentos entre um ano e outro. Não é coisa pouca. Não, e 10 pessoas para uma cidade de quase 185 mil, né, habitantes. Exatamente. Entre zona rural e urbana. E a gente sabe que as coisas acontecem de forma aleatória, né? Fora as distorções, nós somos cobrados, as pessoas acham que o Conselho tem força de polícia, acham que o Conselho tem uma política de higienização, de sair pegando criança e adolescente que está em situação de rua. Esse é um trabalho de acolhimento e de abordagem social, que não é feito pelo Conselho Tutelar, mas pelo equipamento de serviço socioassistencial. Existe, né? Esse é tipificado pelo SUAS, né? Sim. Então não é o Conselho Tutelar. Hoje, se a gente faz isso, a gente responde por ação ou omissão. A gente não sai por aí tirando filhos de mãe e de pai, porque o poder familiar é do pai e da mãe. Quando o Conselho Tutelar é esgotado todas as possibilidades de manter aquela criança no seio familiar, excepcionalmente, de forma excepcional, ele pode aplicar uma medida de proteção. Quando acontece, né, afastar de forma excepcional da família, comunicando, né, e fazendo esse pedido de acolhimento institucional, uma vez se não tiver um familiar para deixar, ao Ministério Público, que apresenta a vara da infância e gera a guia de acolhimento. Por quê? Porque é uma demanda judicial. Então, são diversos fluxos e situações que as pessoas precisam ser informadas de como funciona o Conselho, o próprio Estatuto, quais as atribuições do artigo 136, o que o Conselho pode ou não fazer, até onde entra a nossa mão, que ela sai e entra, né, outra entidade, outro órgão, equipamento. Porque assim, enquanto requisitor de serviço, a gente precisa da educação, da saúde, dos serviços socioassistenciais, a gente precisa de tudo. Funcionando. Nesse cenário do excesso de telas, nós já temos aqui em Alagoinhas casos que acontecem e que demandam, né, uma ação da saúde mental, da área de suicídio, que é o NUVAV, se não me engano, das pessoas que tentam suicídio por esse excesso. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Alagoinhas, nós temos uma demanda inchada voltada à saúde mental, e a gente sabe que o ambiente digital é uma porta de entrada, também principalmente antes da lei, que está nessa fase de implementação, antes do ECA Digital, era uma porta que se abria também para violações de direitos de crianças e adolescentes. Então, a gente tem muitas demandas de adoecimento pelo excesso de tela.
A gente tem criança e adolescente que eu não posso entrar nos detalhes. Sim, sim. Mas que já surtou dentro de casa, e aí você tem que acionar a SAMU, a família se desesperar, né? Por não ter essa consciência que o que ocasionou aquilo, aí depois, quando você vai ver, é justamente a situação. A mãe foi tomar o celular e o menino ou a menina surtou e quebrou tudo dentro de casa e precisou, uma demanda de saúde mental, e fazer esse acolhimento, esse atendimento, encaminhar para quem é de direito e explicar, olha mãe, precisa ter controle nisso. Isso aqui já chegamos no estágio, né? E não somos profissionais, e ainda que seja, você não está ali atuando como psicólogo e tal, então a gente precisa encaminhar para a saúde mental, a gente precisa dessa intervenção. Autolesão com ideação suicida, né? Ansiedade social, crises de depressão, várias situações que os pais trazem e muitas que surgem. Você está num plantão, o telefone toca, a criança adolescente entrou em crise. Quando vai ver, excesso de tela, jogos eletrônicos. Então, hoje, essa semana estava passando a reportagem, né? Sobre as consequências do Roblox, tudo. Sim, sim. Então, muito importante. Eu peguei algumas situações tem um menino, não é daqui, né? Uma situação real, não é Alagoinhas, que entrou em coma, colapso físico e mental, e não conseguiu se reverter. Gente. Com crises De abstinência. do excesso de tela. Excesso de tela. Então, Alagoinhas tem esse cenário, muito. E me diga É um uma desespero. coisa, os pais hoje, vamos tentar mostrar como é que os pais, como é que eles podem observar isso? Quais são os primeiros sinais que eles devem estar atentos, né? A gente sabe, de uma forma geral, né? Todo mundo fala, mas vocês que são, né, especialistas e que estão trabalhando diariamente com isso, quais são os primeiros sinais que os pais devem observar em crianças e adolescentes para começar a se ater a esse problema? Mudança de comportamento, isolamento social, mudança de humor. A gente tem os filhos do quarto, né, que a gente fala, as criança e adolescente que vive o tempo todo trancado e o tempo todo com o celular na mão. Eu sempre, quando estou em diálogo com alguma família, eu digo, cuidado. Porque uma criança hoje de 2, 3, 4 anos, gente, com o celular na mão? Hoje a gente tem que articular, ofertar para os nossos filhos brincadeiras artesanais, propor qualidade de vida. E isso está se perdendo, porque quando o pai e a mãe estão em casa, e às vezes para ver o filho quietinho, alguns, eu não estou aqui generalizando, pelo amor de Deus, dá um celular ao filho. Você tem crianças de 5 anos que sabem usar diversos mecanismos e ferramentas. Às vezes melhor que os pais, né? E isso é visto, inclusive isso é visto como uma coisa maravilhosa, né? Tipo assim, eu não sei, mas o meu filho sabe, chama ele. Eles têm acesso ao mesmo conteúdo que o adulto tem. Porque se agora que está adentrando esse rol, né, de direitos dentro do ambiente digital, antes não tinha a rolagem infinita. Então, criança e adolescente, ele ficava ali, tendo, e ele não tem filtro, ele está em condição de desenvolvimento. Então, a orientação é não dê celular. Observe, confira, logue. Hoje é lei você pegar, e as crianças e adolescentes precisam estar com suas redes sociais para... Você vai lá, não vai autodeclarar a idade, mas vai ser conferida. Precisa estar logado aos dos pais, né? Ao pai e à mãe. Qual o maior avanço do ECA Digital? Se a gente pensar nos artigos todos que ele traz, alguma coisa diferente? Aconteceu alguma coisa diferente? Ele está trazendo alguma coisa muito diferente? Sim, os mecanismos de prevenção e conferir essa idade. Né? A conferência de idade é o fundamental, então, que está trazendo agora. É um conjunto. Conferir a idade e criar o mecanismo de proteção. E os pais precisam estar dentro, porque assim, o poder familiar é do pai e da mãe. Essa responsabilidade compartilhada e principalmente a responsabilização, né, dessas empresas. Elas são obrigadas agora a criar esses mecanismos de proteção da criança e adolescente no ambiente.
digital. Então, esse é o maior avanço que a lei do ECA Digital está criar trazendo. esses mecanismos e banir, retirar esse material que é considerado, retirada desse material que é considerado impróprio. O que antes você, como pai e mãe, iria buscar, vou ver aqui para o meu filho, se essa rede aqui, ele só pode ter se tiver liberado para ele, entende? Sim. Então já traz esse gatilho aí de proteção. Da internet agora vai ter que criar material específico. Parece algo longe, mas assim, a gente espera que o porvir seja de fato adequado. Por exemplo, hoje o meu e-mail mesmo, logo quando deu na semana do dia 17 e tudo, pediu. Eu tive que anexar o meu CPF e fazer a conferência ao... Facial. Exatamente. Certo. A leitura facial. Mas hoje é um conjunto. Especificamente é quebrar essa autodeclaração, né? Criar os mecanismos de proteção que as plataformas digitais precisam fazer e, na verdade, a não permissão do conteúdo adulto. Nem utilizar a imagem de criança e adolescente para monetizar. Se ganhar exatamente, isso daí foi importantíssimo. E eu quero ver como vai ser isso dentro do... em termos de fiscalização, inclusive. Por exemplo, hoje a escola não pode mais, mesmo que declare o uso de imagem, não se pode mais publicar, a não ser de forma institucional. Né, vídeo ou foto de criança e adolescente, abre aspas, se for de forma institucional. Tirando disso, um professor vai gravar aula e tudo para ele colocar na rede dele, ele não pode. Porque a perspectiva, a abertura que a lei dá é de forma institucional. Os pais que utilizam os filhos para instrumentalizar as vivências para ganhar dinheiro, isso vai ser barrado. Se você for... Estou falando em miúdos. Se você for querer ganhar dinheiro com a imagem de alguma coisa, precisa ter ordem judicial. Judicial para isso. Isso. E outra coisa muito importante é não se precisar mais de ordem judicial para retirada desse material. Isso eu achei fantástico. Porque aí notificando a própria vítima, os responsáveis legais, os órgãos competentes, né, o que trabalha na perspectiva de proteção mesmo, eles podem notificar e ter que ser retirado de imediato. Então, são situações que melhoram, que antes não tinha, né? Sim. E quebra essa questão dessa internet livre. Sim. Hoje é condicionada aos pais. A responsabilidade dos pais. Dos pais. E aí eles vão ter que responder também com relação a isso. Sim. E agora a gente já caminhando aí mais para o final, nesse assunto do ECA Digital, o que você considera, o que você avalia ainda ser necessário para que este ambiente digital esteja mais seguro para crianças e adolescentes? Para que o ambiente digital esteja mais seguro. Mais seguro. Além do ECA Digital, o que nós estamos precisando mais? Nós estamos precisando mais atuar, ampliar a política pública voltada para essa questão? O controle parental não permitiu o acesso dos filhos, porque assim, nós estamos em fase de implementação. Você vê uma criança e um adolescente acessando a internet livremente. O conteúdo que o adulto acessa. O adulto, ele tem um filtro para dizer assim, isso aqui eu estou acessando muito rede social, vou dar uma parada, vou desativar e depois eu volto. A criança, ela começa a ficar condicionada àquilo. Quando você vê, ela já está adoecendo. Ela não tem filtro nesse sentido? Não. Ela está em condição peculiar de desenvolvimento. Os pais precisam ter mais acesso a essas informações, a educação de base familiar, a educação digital, a educação midiática. Precisamos capacitar todos os atores para que a gente possa, criar esses espaços de diálogo e de prevenção. O caminho é prevenção. Tem mecanismo? Tem. O desafio maior do ECA Digital hoje é a padronização. As empresas não estão padronizadas dentro dos mecanismos de proteção, de prevenção.
Então, o que é que acontece? Cada empresa, cada plataforma, ela está criando o seu mecanismo. Então, aqui é um ponto de vista meu. Por que não padronizar? Por que não apertar mais robusto? No sentido que a gente precisa ter algo mais padronizado. Porque isso ainda não é seguro. Reconhecimento facial, o CPF em si. O que aumenta é a responsabilidade dos pais, porque é eles, na verdade, né? Para você, o filho ter a rede, é os pais que precisa ter. Que vão ter que ter essa rede atrelada, inclusive, né? Isso. Cris, então diga aqui para nós, olhando ali para sua câmera, o que é que você teria para dizer para essa nossa comunidade aqui de Alagoinhas com relação a essas novidades que estão chegando com o ECA Digital e como é que a sociedade pode nos auxiliar, né, nos ajudar, inclusive, né, para a implementação desse material. Precisamos ampliar os espaços de diálogos. Você, pai e mãe que está assistindo, vigie, observe seu filho, entre no quarto, pegue o celular, veja as mensagens sim. Quem tem o poder familiar são vocês. Criança e adolescente não precisa estar com internet infinita nem celular em mãos. Vamos propor espaços de lazer, de qualidade de vida. E assim, o que eu espero mesmo é que a gente fortaleça o sistema de garantia de direito, a rede de proteção e que possamos desenvolver, né, atividades preventivas e políticas públicas efetivas e estruturantes, de fato, para que nós possamos, no nosso município e em qualquer outro espaço, dizer que criança e adolescente é prioridade absoluta, porque a gente tem essa angústia. Eu sempre digo, estão derrubando a política de proteção e criando a política de invisibilidade. Você não vê, hoje você vê os espaços, abrindo os espaços para se falar de ECA digital. Porque, de fato, é a era digital, você está o tempo todo nas televisões e tal, então é inevitável se falar disso, que é muito importante. Mas a gente tem uma realidade que não é de agora, de violação de direitos, que já acontecia não só no ambiente, né? Não só se acontecia, como também já se acontecia nesse ambiente digital. Então, nós precisamos ampliar, a gente precisa melhorar e criar políticas públicas, sim, efetivas, que atendam à necessidade que, de fato, assegure os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. E precisamos muito de vocês, da comunidade, da família, da comunidade, da escola, dos público, professores, da escola, todo dos mundo. Educadores, né, de todos. É um trabalho coletivo, é uma construção coletiva. E a gente não pode dizer que isso é a obrigação só desse órgão. Somos corresponsáveis, inclusive, para assegurar direitos de crianças e adolescentes. E por aí nós vamos terminando o nosso Conexão Alagoinhas, trazendo um tema importante, que é o ECA Digital, que é a necessidade da comunidade estar junto ao poder público, ao Conselho Tutelar, cuidando da saúde mental das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Esta é uma construção coletiva, gente. Nada será feito sem a participação popular, como há pouco nós já mencionamos. Então, até o próximo programa e fiquem de olho em seus filhos, no ambiente digital que eles estão frequentando. E até o próximo Conexão Alagoinhas.